Boa noite a todos. Bom rever fisionomias amigas já, como eu costumo dizer, né? A gente vem a primeira vez, tudo estranho. A segunda, dá para notar alguém que repetiu a vinda, nós já ficamos um pouco mais conhecidos. E quanto mais se vem, mais amizade a gente cria num ambiente desse. Isso é socializar. E não deixa de ser um dos itens da encarnação e das encarnações sucessivas. Socialização. Viver em sociedade. É isso que nós estamos fazendo aqui. Aprender a olhar o outro com bons olhos, sem julgamento, né? Então é disso que nós vamos falar hoje. Necessidade da encarnação. Cada um de nós que está vivenciando essa passagem por este mundo conhece um pouquinho das suas características, do que ele pode nos oferecer. E é um mundo, no dizer de Emmanuel, dos mais materialistas que existe. Portanto, o que ele nos entrega é tudo de bom, mas nós temos que tomar cuidado com as armadilhas que ele nos oferece de vez em quando. Né? Porque a materialidade, ela nos convida, né, a sair fora do correto, muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. E aí os cuidados que nós temos que ter para não cair fora. Porque senão, nós vamos continuar visitando, passando por este mundo várias vezes. É o famoso repetente. E nós já somos repetentes algumas vezes. Nós costumamos dizer que nós estamos no meio de pessoas, como nós fazíamos no exemplo da escola. Terceiro, quarto ano primário, que foi a minha época, hoje é diferente o nome. E aí tem um repetente. Um repetente, um ano já faz diferença quando a gente é criança. Tá? Porque a gente ainda está em crescimento. O repetente é dessa altura. E quem está entrando agora, naquela mesma série, é dessa altura. E a gente não ficava com vergonha de estar ali naquela série? Ficava, né? Ah, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fora de contexto nessa série aqui. Assim é a nossa estada neste mundo de expiações e provas. Nós temos que ver qual o caminho que nós temos que seguir, se é o espiritual, se é o material. O material é uma necessidade nossa também nesse mundo. A gente sabe disso. Ninguém vive sem o material. E também não é proibido viver sem material. Seríamos nós, sem material algum, mais um empecilho para a sociedade, um pedinte. Ah, mas eu quero uma casa melhor do que essa que eu tenho. Isso é proibido? Não é proibido. Ah, mas eu quero ganhar mais do que eu estou ganhando hoje. É proibido? Não é proibido. Depende do que nós vamos fazer com isso que nós ganhamos. Aí sim, nós vamos encontrar empecilhos, impeditivos. Por quê? Porque está levando-nos para um caminho que não é o correto. É isso que acontece. Necessidade da encarnação. É um título que nós estamos trazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, os dois últimos itens, item 25 e 26. E quem traz essa mensagem é o Espírito São Luís. E ele começa fazendo uma pergunta que é impossível que a maioria de nós já não tenha feito para si mesmo essa pergunta.
no mundo em que a gente vive, como eu falei, materialista como é, nos entregando às vezes um convite que nós não queremos, mas ficamos balançando, porque ainda somos assim. Ele pergunta assim, ó, a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que eles estão sujeitos? Quem não se perguntou isso? Para aí, se nós estamos num mundo de expiações e provas, muitos de nós passando por dificuldade, passando por sofrimento, não aceitando o que a gente passa por aqui. E aí o Espiritismo vem com esses espíritos dizendo assim, ó, a nossa verdadeira pátria é a espiritual. E lá, dependendo da nossa condição também, claro, né? Mas lá é um mundo em que tudo é a causa. O mundo de expiações e prova que nós estamos é o efeito. E por isso, ainda é muito mais imperfeito do que o mundo espiritual. É o que dizem os espíritos. E aí nós nos perguntamos, mas por que eu estou aqui então? Por que reencarnar? Por que vir nessas reencarnações sucessivas? Por isso que Santo Agostinho nos traz aqui a necessidade da encarnação. Nós precisamos passar por essas dificuldades que nós encontramos aqui. Alguns chamam de dificuldades, outros nem tanto. Passam tranquilo pelas vicissitudes que encontram nesse mundo. Eu não sei se eu já dei aqui, mas eu costumo dizer que é o mesmo que cortar um dedo. Eu sinto de uma forma, o outro sente de outra forma. Para uns é uma dor horrível cortar um dedo. Para outros, parece que não é nada. E as vicissitudes, os impedimentos, as complicações que nós encontramos aqui, neste mundo de expiações e provas, são assim também. Cada um vai receber de acordo com o seu conhecimento, com o patamar em que se encontra no momento de aceitação, de resignação, de tudo mais. E a resposta dos espíritos que trouxeram a Kardec, através de Santo Agostinho, a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Não existe tapete vermelho. Nada do que nós alcançamos com muita facilidade é durável. Vocês já notaram isso? Quando vem muito fácil, até tem um ditado, né, que se diz, né? Ah, veio fácil, por isso que foi fácil. Ganhei fácil, aí perdi fácil. Não é assim que a gente diz? Então, aquilo que a gente consegue com o suor, ele é mais forte, ele é mais durável. Mais durável. Por isso que nós temos que estar encarnado em mundos como este que nós estamos hoje. E vamos passar por muitos. Já passamos pelo mundo primitivo, tá? Onde precisamos usar o nosso orgulho muito forte, o nosso egoísmo, a nossa prepotência. Lá nós tivemos que usar tudo isso para defender a nossa caverna, para defender a caça que nós caçamos, que era o alimento da família, para defender a própria família. Hoje é outro ponto, é outro patamar. É outro patamar. É o patamar do amor, de busca da compreensão, de olhar o próximo com olhos caridosos, de achar que o outro não é diferente de nós e nós não somos diferente do outro. Nós estamos aqui para aprender isso. Para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que às vezes nós não conseguimos, né? Não conseguimos. Para aprender paciência, para aprender a ser caridoso,
para aprender a ser humilde. Este é o aprendizado que esse mundo nos ensina. Esse mundo materialista. Essa tal de paciência é complicada para a gente segurar ela há muito tempo. A gente acha que é paciente, daqui a pouco sai na rua, já não é mais paciente. Lá se foi a paciência. O que é que houve? Não sei. Desistir de ser paciente, pelo menos por hoje. Quer ver nós que andamos no trânsito aí? Nós vimos agora dali do estreito até aqui, e já passamos por algumas impaciências por causa do trânsito. Isso que hoje é sábado, não tem muito trânsito. Mas a gente vê muita gente sem bom senso, né? Aliás, sem senso nenhum, sem senso algum, sem responsabilidade nenhuma. Por isso que a gente vê esses acidentes aí a todo momento, que levam muitas vezes ao desencarne de criaturas que estão se perdendo nesses momentos de pressa, sem ter pressa. Porque a gente duvida do que é, né? Ah, eu vou ter que chegar no meu trabalho às 8. Então eu tenho que sair de casa no horário em que dê para me chegar. Se eu sair mais tarde, eu vou colocar em risco a minha vida e a vida daqueles que estão indo para lá também. Tudo isso nós temos que aprender, porque nós ainda não sabemos. Às vezes a gente vê alguém passando num local que é para andar a 40, ele passa a 100. E a gente diz assim, quer ser bonzinho? A gente quer ser bonzinho e diz assim, está com muita pressa. Talvez está atrasado para o voo. Talvez tenha alguém no hospital. A gente tenta justificar aquela criatura. Mas nada justifica. Porque eu tenho que saber o horário que eu tenho que sair da minha casa. E se eu estou indo para um hospital ver um parente, e estou com aquela pressa toda, pode ser que eu nem chegue lá para ver o parente. Fica pior. Fica bem pior. E o problema é de cada um? Claro que sim. Claro que é de cada um. Desde que ele não envolva o outro que está do lado dele. E às vezes envolve, né? Às vezes envolve. Às vezes a gente recebe batida atrás, porque tem uma faixa de pedestre, alguém está passando com criança, e nem precisa ser criança, adulto também, mas está passando com umas crianças e a gente vai parar. E aquele lá atrás, em vez de vir nos 60 que manda a lei de trânsito, ele vem a 100. E aí acontece o acidente. E vocês já estão dizendo assim, ó, já saiu do tema. Não. Nós estamos encarnados neste mundo para aprender tudo isso que nós estamos conversando aqui. Aprender a ter paciência, a ser organizado, a ter responsabilidade, a ter comprometimento, inclusive com o horário. A casa abriu hoje para palestra, para receber essa multidão que está aqui hoje. Casa cheia, né, Rita? Coisa linda que está isso aqui. Se não tivesse alguém para abrir, ia atrasar. Muitos de vocês iam passar por ali, está fechado, hoje não tem doutrinária. E ia embora. Se não tiver alguém lá na frente para fazer o acolhimento, a recepção de quem chega, muitos não viriam. Tudo chama-se responsabilidade, comprometimento. Se a gente se propõe, a gente tem que fazer. É isso que nós temos que fazer. E nós, quando encarnamos, nós nos propomos a formar uma família. A grande maioria. E a cuidar dessa família de acordo com as leis divinas. Educar, orientar, ensinar a moral. Tudo isso nós nos comprometemos. E às vezes não conseguimos fazer. Ou por nós mesmos, ou por aquele que a gente tentou orientar, não aceitar. E é hora que nós vamos
para a espiritualidade no desencarne e vamos retornar mais ou menos no mesmo grupo. Se não é no mesmo grupo espiritual, mas no mesmo grupo que tem o mesmo problema. Para aprender. Como diz André Luiz, numa conversa com o instrutor Druso, ele perguntando os comprometimentos, e o instrutor diz para ele: nós temos que aprender. Simplesmente aprender. Se não aprendemos, vamos voltar para aprender. Segunda vez, a terceira, voltamos para aprender. Não tem outra forma. Nós temos que aprender. Simplesmente isso. É uma escola. É uma escola. E esse aprendizado começa onde? Na nossa família. Lá no nosso lar. Na nossa moradia. O que nós aprendemos e aplicamos lá dentro, nós vamos aplicar fora do nosso lar. Por incrível que pareça. Agora, quando lá dentro nós somos turrão, chutamos cadeira, falamos alto, xingamos, não nos comprometendo com aqueles que estão lá dentro, lá fora não adianta a gente ser bonzinho, educado, moralista. Não adianta, porque não vai valer nada. Para nós não vai valer nada. Nós estamos desperdiçando a oportunidade lá dentro do lar e lá fora mostrando uma máscara, colocando uma máscara para se apresentar na frente dos outros. E, aliás, essa máscara, a maioria de nós usa cotidianamente. Se prestarmos atenção, nós vamos, a cada dia, a cada grupo que a gente se junta, a gente usa uma máscara. Infelizmente, ainda somos assim. Mas a encarnação serve para isso. Para nos ensinar, para nos levar a um raciocínio lógico, que nós possamos dizer assim, ó, daqui para frente eu vou me esforçar para olhar para mim e fazer diferente. Porque nós gostamos muito de olhar para o nosso vizinho, né? Nosso vizinho, mas olha lá. Olha o lençol lá no varal, mal colocado. Mal colocado. Ó, esqueceu da janela aberta e vai chover lá dentro de casa. E a nossa às vezes está aberta também e nós não percebemos. Não olhamos para a nossa janela. Tudo isso é coisa que a gente tem que parar, pensar, raciocinar, olhar o bom senso e seguir em frente. Porque foi o que nós íamos fazer aqui. A encarnação serve para isso. E as encarnações sucessivas, igualmente. E ainda, a encarnação é necessária por eles mesmos, pelos próprios espíritos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Trabalhando, nós desenvolvemos a inteligência. Desenvolvendo a inteligência, nós vamos ter uma melhor visão do que nós devemos fazer com o nosso livre-arbítrio. Nós vamos melhorar as nossas escolhas. E aí, nós podemos desencarnar tranquilo. Vamos lá para o nosso lar. A maioria quer ir para o nosso lar, né? Mas o nosso lar é aqui, na crosta terrestre. Bem na beirada dele está um chamado umbral. Aquelas criaturas que o pensamento não gira em torno muito legal, né? Os pobres coitados. Então ali querendo entrar para o nosso lar, mas muitos deles não podem. Então nós temos que almejar coisa melhor. Não que não seja bom o nosso lar, é bom. Mas nós temos que almejar coisas melhores, lá perto do mundo puro, tá? Mundo celeste. Deus, sendo soberanamente justo,
deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. Ninguém tem privilégio. O que eu falei lá no princípio da nossa conversa sobre o tapete vermelho, não existe. Não existe. Ah, mas eu fui médio passista. Daí, está comprometido a mesma coisa, se não fizer a coisa certa. Ah, mas eu fiz reuniões mediúnicas e dei passagem para certos espíritos conversarem. Não tem problema. Isso é um dever e uma obrigação. É, mas eu fui presidente da Casa Espírita. Não interessa. É um trabalho, é um dever que nós somos como voluntário e nós temos que fazer. Não existe tapete vermelho. Não existe privilégios. É por isso que ele, Deus, concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação, o livre-arbítrio. Todos nós, criados, como diz o Livro dos Espíritos, simples e sem conhecimento. Mas já trazemos algumas virtudes na nossa consciência. Nós trazemos gravados as leis divinas. E com as leis divinas já estamos desenvolvendo algumas virtudes. Tudo isso para facilitar a nossa caminhada por aqui. Não minha, não da Aparecida, não da Rita, não do nosso irmão, não. De todos, todos igualmente aquinhoados dessa forma. Ninguém vai ser melhor do que o outro, receber mais do que esse. E aí, nós é que fizemos as nossas escolhas. Por quê que é assim? Porque diz aqui, São Luís, todo privilégio seria uma preferência. E toda preferência seria uma injustiça. Então não tem preferência. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Nós não vamos ficar eternamente desencarnando, reencarnando, desencarnando, não. Nós vamos alcançar um mundo em que nós só vamos retornar a uma encarnação se a gente quiser, por missão. Vem aqui, eu preciso ir lá ajudar alguém que já passou pela minha existência e que eu gosto muito. Então vou lá ajudar. Vamos dizer que seja assim. Aí vem, mas por quê? Porque quer, por livre e espontânea vontade. Nós temos um exemplo muito grandioso desse tipo, que foi Jesus. Jesus, quando encarnou no mundo terra, ele já era Jesus, já era um espírito puro, já era o governador da nossa terra, do nosso mundo. Aliás, foi ele que moldou este mundo para que a gente viesse morar nele. E ele disse, não, eu vou lá ajudar essa população que não está entendendo muito bem as leis que Moisés está trazendo, então eu vou lá ensinar de forma diferente. E veio. E veio. Passou por aqui. É um exemplo que nós podemos dar de encarnar pelo próprio querer, pela própria vontade. Jesus foi um deles. É uma tarefa, a encarnação, que Deus impõe, aqui impõe não é no sentido de denegrir ninguém, de humilhar ninguém, né? No princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Nós vamos aprender a usar o nosso livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa, os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. O que eu falei ainda há pouco sobre a repetência. Aqueles que fazem
as coisas corretamente, vão ascender à mão dos melhores, e os que não fazem, vão repetir. É a repetência. O que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E aí nós ficamos passeando por aqui. Vamos e voltamos, vamos e voltamos, vamos e voltamos. Esse mundo é bom de se viver? Eu acredito que sim, a maioria acredita que sim. É bonito? É bonito. Principalmente nós que moramos aqui, né? No litoral. Não sei, às vezes vão dizer, mas eu moro na Serra e gosto muito. Também. Todo mundo gosta de onde está. Mas nós temos o nosso marzão aqui e em 2h30, 2h40, nós estamos na Serra vendo os pinhão, as festas do pinhão lá. Então, é uma terra muito bonita? É. Mas é o que eu digo. O chamado que este mundo nos faz para que usemos mais o material e esqueçamos da moralidade, do espiritual, é muito grande. Então nós temos que ter noção disso. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade, é assim que, por uma obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo, como muitos dizem. Mas e como... A pergunta de São Luís, né? No início. Mas então eu estou aqui, estou sendo castigado por Deus. Não é castigo, é uma oportunidade que nós estamos recebendo para melhorar a nossa condição moral, espiritual, a nossa condição de pensar no bem. Porque às vezes é difícil pensar no bem. Quando alguém nos magoa, por exemplo, nós pensamos bem daquela pessoa. Que bonitinho, está me magoando. Que beleza, gostei muito disso. Nós fizemos assim? De jeito nenhum. Nós não estamos nesse patamar ainda. Nosso patamar é bem diferente, ele dá a resposta naquele momento. E seja quem for, é de dar resposta. Por isso que saem as brigas, saem os homicídios e muitas outras coisas aí. Né? Num trânsito, a gente vê carros pararem, interromper o trânsito e eles saírem na briga. Eu garanto que nenhum dos dois que estão brigando ouviram o que o outro falou. Foi só no olhar. Está falando alguma coisa. E eu acho que me xingou. Parei o carro. Vou lá. E assim começa a briga. Ou nós não somos assim? Somos. Nós somos assim. Às vezes nós achamos que não somos mais. Mas quando nós nos deparamos, no momento, com alguma coisa que atinge em cheio aquilo que nós desejamos, e nós sabemos que não vamos ter o nosso desejo naquele momento, nós mudamos. Nós mudamos. Duas senhoras idosas conversando na rua sobre ser assaltadas. Alguém já ouviu essa história às vezes. E aí uma delas disse assim, olha, se nós duas formos assaltadas, eu tenho certeza que vou ficar no meu cantinho quietinha e deixar ele levar o que quiser. O ladrão levar o que quiser. Eu não vou reagir. E a outra disse o contrário. Não. O que é meu ninguém leva. Eu vou reagir sim. E não é que as duas foram assaltadas? Receberam o encontro com os assaltantes? E quem disse que não ia reagir foi que reagiu. E aqui ia reagir, não reagiu, ficou esmorecido. Assim somos nós. Nós não sabemos a nossa reação no acontecimento da frente, daqui a pouco. Não sabemos a nossa reação. Depende tudo do momento, de como tiver a nossa mente, a nossa cabeça.
Às vezes nós somos tão pacientes que o outro olha e diz, olha lá, que bobalhão. E às vezes nós somos tão violentos que o outro olha para nós e diz, que animal. É assim que nós reagimos ainda aqui. Porque não aprendemos. Porque não aprendemos. Nos diz Emmanuel que a grande maioria da população deste nosso mundo não é daqui. É estranha a esse mundo. Olha bem, Emmanuel fala nisso. Eles foram degradados de outro mundo para cá, porque lá saíram do que era correto e perturbaram a ordem naquele planeta. Então foram excluídos, foram exilados e foram mandados para cá. A maioria, Emmanuel fala isso. Então nós já tivemos num patamar um pouco maior. Caímos. Por quê? Por causa dos nossos desejos. Nós não gostamos que mexam nos nossos desejos, os nossos sonhos. Por isso o perigo do mundo material. Eu tenho um sonho de ter um iate, de ter uma casa na praia, de ter no sítio. É proibido? Não é proibido. Mas em que condições eu vou buscar isso? E às vezes o nosso desejo é tão forte que nós não medimos as consequências para ir buscar esse desejo, esse sonho. E damos exemplos para aqueles que convivem conosco de como se deve fazer, de modo errado. De modo errado. Tudo que a gente lê deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, acreditem, vai fazer bem para cada um de nós. Nós estávamos sentados aqui, eu estava vendo o roteiro que traz aqui na televisão sobre o Evangelho no Lar. Não é difícil fazer isso. E faz um bem danado para nós, no nosso lar, na nossa casa. E não só para nós, nossos vizinhos, para aqueles que estão ao nosso redor. Fica o convite. Evangelho segundo o Espiritismo, o tema de hoje, capítulo 4, item 25 e 26. E, quem sabe, aqueles que ainda não fazem, adotem para fazer no seu lar o Evangelho no Lar. Ah, mas eu vou fazer sozinho. Faz sozinho, faz sozinha. Daqui a pouco vem mais alguém da família. Devagar vai vir. Nós não podemos exigir também. Porque se exigir, nós estamos quebrando, retirando o livre-arbítrio daquela criatura. Fica o convite. Eu quero agradecer a vocês pelos olhares carinhosos, pela atenção que tiveram e dizer que a casa está muito bonita. Nós viemos agora de uma temporada de verão, às vezes o pessoal foi para a praia, foi em algum lugar e estava comendo a gente. Não vazia, mas estava comendo a gente. Agora, hoje a casa está muito bonita. Parabéns a todo mundo. Obrigado por vocês. Muito obrigado.